Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O versículo 4, mais uma vez, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Nesta noite eu quero pregar sobre isso, o que é o homem diante dos olhos de Deus. Centenas de anos atrás, os cientistas já imaginavam como que era a criação, já imaginavam como que a vida veio a existir, e eles acreditavam que lixos deixados do lado de fora de uma casa, lixos amontoados, poderiam dar vida a vários tipos de bichos, baratas, mosquitos, ratos, morcegos e tantos outros. Hoje em dia, os cientistas acreditam quase que na mesma coisa, porque eles acreditam na teoria da evolução. Ou seja, eles dizem que os seres vivos surgiram através de matérias inorgânicas que foram transformadas em matéria orgânica. Em outras palavras, todos nós aqui somos resultados de um acidente espontâneo que ocorreu na criação. Pelo visto, os cientistas não progrediram muito, desde então, pelo menos no que diz respeito à criação de Deus, eles não evoluíram. Um homem chamado Francisco Redi decidiu provar para a sua geração que tal pensamento de criação espontânea é um absurdo. Ele cobriu e protegeu uma tonelada de lixo por muito tempo, impedindo que ratos e outros bichos tivessem acesso àquele lixo. Nenhuma criação surgiu daquele lixo, provando que lixo inorgânico não consegue produzir matéria viva. A teoria da evolução, então, irmãos, é na verdade um tapa no rosto de Deus. É uma expressão de pura rebeldia da criatura contra o seu Criador. Isso porque o homem sempre tentou negar a existência de Deus, e se não pode negar a existência dele, a importância de Deus em nossas vidas. Isso é histórico. Você se lembra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Ele se exaltou acima de Deus devido ao tamanho de seu império. Acabou comendo grama junto com os animais até se humilhar perante Deus. Você se lembra dos faraós do Egito? Construíram grandes pirâmides com a intenção de se endeusarem e viverem eternamente. Só que os seus túmulos foram preenchidos com ouro, pedras preciosas, porque eles acreditavam que precisariam desses instrumentos lá do outro lado da morte, do outro lado da vida. Mas sabe o que aconteceu? Hoje à noite vários de nós estamos usando essas pedras preciosas, estamos usando essas joias e esse ouro que haviam sido deixados nos túmulos desses faraós. Eles foram embora, mas as pedras ficaram. Alexandre o Grande, depois de conquistar o mundo inteiro da sua época, ele morreu com apenas 33 anos de idade, provavelmente com cirrose hepática, porque ele era um alcoólatra. E Nero, o imperador, acreditou que era um deus e ele ficou insano, ficou louco, mandou colocar fogo na cidade de Roma e mandou degolar o apóstolo Paulo. Hoje em dia, irmãos, a história se repete. Nós estamos vendo políticos, professores e muitos outros profissionais negando a existência ou a importância de Deus. Aí, irmãos, eu pergunto, diante da rebeldia humana, da arrogância, da prepotência do homem, o salmista, ele pergunta também, que é o homem mortal, para que te lembres dele, ó Deus. Em outras palavras, Senhor, por que o Senhor não acaba logo com os homens? Por que o Senhor não manda logo
um julgamento sobre a raça humana. Por que permitir tanta rebeldia? E não são apenas as pessoas famosas, ricas, que estão negando a importância de Deus, mas pessoas ordinárias, como eu e você também, não estão dando lugar para Deus em suas vidas. Por esta razão, o profeta Amós advertiu o povo de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, não muito tempo daqui, todos nós iremos nos encontrar com o nosso Deus. E como será o nosso encontro com Ele? Quem é o homem mortal? Quem é você nesta noite? Em primeiro lugar, o homem é um ser criado por Deus. Por que será que a ciência faz questão de negar a criação de Deus? É muito simples. Negando o criacionismo, os homens conseguem negar também o pecado e as consequências do pecado, a existência de um lugar chamado céu e inferno, e principalmente o juízo de Deus que vem após a morte. Se Deus não existe, nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Até hoje, você sabia que há muitas pessoas que não acreditam na história do Holocausto? E há muitas pessoas que não acreditam que o homem já colocou os seus pés na lua. E daí, se essas pessoas acreditam ou não, a incredulidade delas não muda a realidade dos fatos. O Holocausto existiu e mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas, foram assassinados tragicamente. Neil Armstrong foi o primeiro homem a colocar os seus pés sobre a face da lua. E ele diz que a primeira coisa que ele sentiu ao pisar na lua foi a presença de Deus. Mas há pessoas que não acreditam, e daí? Assim também há pessoas que não acreditam na criação de Deus, e daí? A incredulidade delas não muda o fato que Deus criou o homem. O homem é criatura de Deus. Primeiramente, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa imagem e semelhança tem o mesmo significado prático. Significa que nós, como Deus, temos a capacidade de pensar. Nós temos a capacidade de raciocinar. Os animais não pensam, só o homem pensa. Por isso, os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Vejamos, Colossenses 3, verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu e você fomos criados à imagem de Deus. Por isso, após a criação, Deus entregou o jardim do Éden aos cuidados de sua criatura, Adão e Eva. Eles tinham que cultivar o jardim, eles tinham que dominar sobre todos os seres da terra. E além disso, Adão teve que dar nomes para todas as criaturas de Deus. Por quê? Adão foi criado para pensar. Irmãos, eu e você fomos criados para pensar. Mas muitas pessoas têm usado a sua capacidade mental para negar a importância de Deus, quando não negam a existência de Deus e quando não negam os ensinamentos da palavra de Deus. Além do raciocínio, o homem também possui semelhança moral para com Deus. Irmãos, Adão foi criado perfeito, sem pecado, sem defeito algum, mas ele perdeu essa condição quando pecou. Efésios 4, 24 diz que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Adão foi criado em verdadeira justiça, perfeito, santidade perfeita. Ninguém jamais precisou ensinar aos índios, que nunca tiveram contato com a civilização, que é pecado matar, roubar e adulterar. Eles já nascem sabendo disso. Eles sabem que é errado fazer essas coisas.
Nós também, irmãos, nascemos sabendo disso, por quê? Porque nós fomos criados à semelhança moral de Deus. Nós perdemos a nossa perfeição, mas nós não perdemos a nossa consciência. Meu tio, que foi policial por muitos anos, ele me disse que o pior tipo de bandido é o bandido que não tem remorso, que não tem consciência. Mas eu disse para ele: tio, todo homem tem consciência, porque todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o homem pode ter uma consciência cauterizada, calejada, mas ele tem consciência, ela está ali escondida em algum lugar. 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Além de mental e moral, foi também uma semelhança social. Deus criou o homem para viver em sociedade. Por isso ele criou a mulher e os capacitou para que povoassem a terra. E podemos dizer que o primeiro casal fez um ótimo trabalho. Só que algumas pessoas agora insistem em viver isoladas ou com o mínimo de contato possível com outras pessoas, mas a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Foi quando ficou sozinha que Eva foi tentada pela serpente e caiu em pecado. E eu tenho certeza que Deus, Ele criou a igreja, porque Ele sabia que nós não poderíamos viver sozinhos. Você sabia que Deus mesmo, Ele vive em sociedade? Ele vive em sociedade com a Trindade, com o Filho, com o Espírito Santo. Vamos analisar a conjugação do verbo fazer em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos. Com quem Deus estava conversando naquele dia? Façamos o homem à nossa imagem. Ele estava falando com o Filho e ele estava falando com o Espírito Santo. Ele estava comungando com a sua Trindade. Por isso, irmãos, a semelhança de Deus não significa aparência física. Deus, ele não tem aparência humana. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas, irmãos, é uma semelhança mental. Nós podemos pensar, nós podemos raciocinar. É uma semelhança moral. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. E é uma semelhança, meus amados irmãos, social. Nós dependemos da companhia, da comunhão uns dos outros. Semelhança e imagem. Além disso, o homem foi criado com livre arbítrio. Irmãos, eu respeito a escolha das pessoas. Eu respeito a decisão das pessoas, porque Deus respeita. Deus respeita. Ele nos criou com livre arbítrio, ou seja, vontade própria. E quem acredita na criação relatada no livro de Gênesis, precisa acreditar também no livre arbítrio. Caso contrário, Deus então é o autor do pecado. Deus fez com que Adão e Eva caíssem em pecado, e a Bíblia claramente diz que não. Mas aquele primeiro casal escolheu desobedecer a Deus, pecar contra Deus. Veja comigo, irmãos, Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Foi uma vontade própria, que levou o casal a pecar contra Deus. E a parábola do filho pródigo descreve com exatidão o livre arbítrio do homem, ou seja, a sua vontade própria. Veja, tudo que o filho tinha foi dado pelo pai, e tudo que o homem tem foi dado por Deus. O filho foi para uma terra longínqua, longe de seu pai. O homem perdido também está longe de Deus. O filho viveu em pecado, o homem sem Cristo vive para o pecado. O filho reconheceu a sua miséria e resolveu, de livre e espontânea vontade, voltar para o seu pai.
O homem perdido também pode reconhecer a sua miséria e vir para Deus. O pai recebeu o filho, apesar de tudo que o filho havia feito de errado. E Deus recebe o pecador, apesar de tudo que o pecador tem feito de errado. Amém, irmãos? É o livre-arbítrio do ser humano. Por isso, nós respeitamos a decisão das pessoas. Não quer dizer que concordamos, mas, irmãos, as pessoas, elas têm a liberdade da parte de Deus. Escolher se vão ficar na igreja ou não, se vão seguir o caminho de Deus ou não, se vão ser cristãos ou não, se vão acreditar no Evangelho ou não. Cada pessoa tem essa liberdade. Por isso que é o homem mortal, para que te lembres dele, ele é um ser criado. E além disso, ele é um ser limitado. Alguns homens não acreditam que são limitados, mas são. Versículo 5 diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Preste atenção, pouco menor do que os anjos. Com certeza, os anjos têm muito mais poder que os seres humanos, mas são os homens que Deus coroou de glória e de honra. O que isso significa? Que Deus chamou os homens para pregar a sua palavra. Não é nenhum anjo que está atrás do púlpito nesta noite, pregando a palavra viva de Deus, mas um homem. Um homem que foi chamado para pregar a sua palavra, e não um anjo. Não foi Miguel, não foi Gabriel, mas foi Pedro, Tiago e João, escolhidos para pregar o Evangelho. Que privilégio! Nós somos limitados, mas coroados de glória e de honra. Primeiro, o homem é limitado em sabedoria. E há uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Deus permite o conhecimento em abundância. Haja vista como que a ciência tem progredido nos dias de hoje. Mas sabedoria, Ele compartilha com pouquíssimas pessoas. Há poucas pessoas sábias neste mundo. Por isso, no mundo, irmãos, há muitas pessoas inteligentes, mas poucas pessoas sábias. Qual é a diferença? A diferença é que o QI do seu filho pode estar acima de 100, mas se o caráter dele está abaixo de 0, do que adianta? Do que adianta? Essa é a diferença. 1 Coríntios 3,19 diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Por quê? Porque o homem forja um tipo de sabedoria que ele não possui. Na rádio CBN, há um programa chamado No Divã do Gicovati. Quantos conhecem esse programa? Onde pessoas enviam perguntas de todos os gêneros para o psicoterapeuta. O médico, psiquiatra, responde as perguntas de acordo com a sua filosofia humanista, onde o certo não existe e muito menos o errado. Mas cada pessoa tem que decidir o caminho que achar melhor e que vai lhe trazer mais prazer e mais felicidade. Irmãos, eu não sei quem é mais cego, o conselheiro ou as pessoas que estão buscando conselho com ele. Porque a palavra de Deus diz, e eu concordo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O verdadeiro conselho se encontra na palavra de Deus. A verdadeira palavra não é a do homem, mas é a palavra de Deus. Ela funciona. E ela nunca traz consigo destruição. Uma antiga lenda conta que certa vez a rainha de Sabá, tentando testar a sabedoria de Salomão, mandou para ele de presente 2 grinaldas de rosas, uma autêntica e a outra artificial. E ela perguntou para o rei, qual das duas é a verdadeira? Salomão simplesmente abriu uma larga janela, colocou as 2 grinaldas do lado de fora, e de repente um enxame de abelhas pousou sobre a grinalda verdadeira, a grinalda autêntica.
Irmãos, a sabedoria de Deus é simples. Ela não vem da faculdade, ela não vem do mestrado, ela não vem do doutorado, porque ela não vem da terra, ela vem de cima, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem do céu. Cuidado, porque existe também a sabedoria diabólica. Tiago 3,15 fala sobre ela. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E a única maneira de você não seguir uma sabedoria terrena, animalesca e diabólica é ficando dentro da palavra de Deus. Quantas vezes pessoas já bateram em meu escritório e elas tiveram a audácia de me pedir: pastor, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber qual é a sua opinião. E eu tenho que dizer para elas: vocês estão no lugar errado. Se vocês querem opinião de homens, vocês vão aos psicólogos, vocês vão aos psiquiatras, mas se você quer a opinião de Deus, você procura o pastor, você procura o pregador da palavra de Deus. Ele não tem opinião, ele só tem a palavra de Deus. Limitado em sabedoria. Além disso, o homem é limitado em poder. Quando eu era jovem, nada me abalava. Eu pensava que era invencível. O irmão João Carlos dizia: espera até o senhor fazer 40 anos de idade. E eu achava graça daquilo. Nada entristece mais a Deus do que quando deixamos de confiar nele para confiarmos em homens. Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração diga alguém. Há alguns anos atrás, uma irmã em Cristo, ela me colocou num pedestal. Eu acho que ela me colocou, irmãos, sem exagero, no mesmo patamar que o apóstolo Paulo. Foi preciso dizer para ela: irmã, um dia eu vou decepcioná-la, e a decepção vai ser grande demais. Você não pode confiar em homem algum, você só pode confiar em Deus, amém, irmãos? Deus não aceita adoração dividida. Assim que chegamos aqui na cidade de Goiânia, eu conheci um jovem médico, que tinha acabado de perder o seu filho primogênito, um bebezinho, para a morte. E apesar daquela criança ter recebido os melhores tratamentos da época, nos melhores hospitais e com os melhores médicos, não foi possível salvar a vida dela. Chocado, desesperado, eu lembro daquele médico dizendo: médicos não sabem nada, médicos não sabem nada. E eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer, e está certo, é que os médicos, por melhores que sejam, são meros homens. Eles não são Deus. Deus é Jesus Cristo. E o melhor remédio ainda é a fé e a oração. Só que a fé de muitas pessoas está nos homens, não mais em Deus, que criou a ciência e que deu aos homens o conhecimento. Portanto, a nossa sabedoria, irmãos, precisa vir de Deus. Nosso poder precisa vir de Deus, porque nós somos limitados. Deus é onipotente. Quem é o homem para que se lembre dele? O homem é um ser criado por Deus, e o homem é um ser limitado. E em terceiro e último lugar, o homem é um ser mortal. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que lidar com a morte. Seja de outros que nós amamos, ou seja a nossa própria. Davi perguntou: o que é o homem mortal? Boa pergunta. Já vimos que ele é um ser criado por Deus, que ele é um ser limitado. Um senhor de 83 anos de idade me disse que quem não morre enquanto novo, não escapa de velho. Isso é sabedoria. Em entrevista, um ex-presidente da República, agora na casa dos 80, ele disse para Maria Gabriela
que só tem medo da morte. E eu admirei aquele presidente pela sua sinceridade. E não ajuda muito o fato de que ele sempre se declarou um intelectual ateu. Mas ateus também morrem. Ateus também morrem e vão descobrir tarde demais que estavam errados. Porque a Bíblia garante, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, diga alguém, o juízo. O juízo. E há dois tipos de mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física, nós a conhecemos bem. Você já viu seus amados dentro de um caixão? Você já viu seus amigos? Você já viu muitas pessoas conhecidas que morreram, que partiram. Nós não temos como negar a morte física. Nós estamos sentindo a morte física no nosso corpo, todos os dias. Ela é real, ela está diante dos nossos olhos. Na verdade, irmãos, eu tinha 5 para 6 anos de idade, quando eu descobri que pessoas morriam. Eu tinha um coleguinha de 8 anos, mais velho que eu, e ele morreu. Nós brincávamos juntos. Nós brincamos num dia, no dia seguinte eu estava na casa dele, e ele estava dentro de um caixãozinho. E eu me lembro, irmãos, de ver seus pais chorando sobre aquele caixão. Foi uma cena que, apesar de muito criança, eu nunca consegui esquecer. E então eu aprendi que a morte existe. Mas eu tenho uma notícia: quando nós morremos, deixamos tudo que temos e só levamos tudo que somos. Eu nunca soube de ninguém que à beira da morte arrependeu-se de ter sido um crente em Jesus Cristo. E a morte não é um ponto final, mas é uma vírgula na história da vida. E agora o apóstolo Tiago, sobre a morte física, ele nos pergunta: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E depois da morte física, muitos homens irão sofrer a morte espiritual. Preste atenção nisso, porque a morte espiritual vem depois da morte física. Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é um lugar chamado inferno, separação eterna de Deus. Sabe qual é a maior prova que o inferno existe, que é um lugar real? É Jesus Cristo. Ele não teria morrido na cruz do Calvário, ele não teria padecido tudo o que padeceu, se o inferno não fosse real. Senhor Afonso, diácono da igreja onde eu cresci, algumas horas antes de morrer, ele disse para sua filha Vera: filha, eu vou para o céu, saiba que eu não vou para o inferno. Agora, o que levou aquele homem, antes da morte, ter tanta segurança, ter tanta certeza que ele iria para o céu? Por quê? Porque a palavra de Deus garante que a segunda morte não tem poder sobre os filhos de Deus. A segunda morte não alcança quem já foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quantos aqui têm certeza que você não vai ter a segunda morte? Bem-aventurado, feliz. 2 anos antes de morrer, um homem chamado Mike Hanzas preparou a programação de seu próprio funeral. Ele comprou um jazigo no cemitério, mandou colocar o seu nome, data de nascimento, só faltava a data da morte, do falecimento. E ele mantinha aquele túmulo limpinho. Todos os meses ele levava flores para o seu túmulo. E ele ficava ali assentado ao lado do seu túmulo. E ele fez tudo certinho para cuidar de seu funeral. Mas tanto quanto eu saiba, ele nunca cuidou da sua própria alma. Ele nunca cuidou da sua própria salvação.
Irmãos, o corpo vai perecer debaixo de uma terra, mas a alma irá se encontrar com Deus. Por isso, o salmista perguntou, diante da nossa rebeldia, diante da nossa pecaminosidade, ele perguntou, Senhor Deus, quem somos nós? Nós somos mortais, por que o Senhor se lembra de nós? Por que o Senhor ainda perde tempo conosco? Por quê? Só existe uma resposta, porque Ele nos ama. Irmãos, não tem outra explicação, tem? Porque Ele nos ama. E a melhor maneira de você se conhecer, saber quem você é se comparando com Jesus. Jesus não é um ser criado. Ele é Deus. Isso quer dizer que Ele sempre existiu. João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu sei que há uma versão da Bíblia, falsificada, que ao invés de dizer, e o verbo era Deus, diz, e o verbo era um Deus. Mas irmão, se você conhecer o grego, no original, você vai saber que esse artigo indefinido não existe nos originais. Na verdade, no original diz exatamente assim, e o verbo era Deus, falando de Jesus Cristo, sempre existente. Segundo, Jesus não é um ser limitado, ao contrário, Ele possui todo o poder no céu e na terra. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você não acha que nós temos o maior Salvador do mundo? Pois Ele tem todo o poder no céu e na terra. E por último, Jesus não é um ser mortal. Não, Ele morreu por nós, mas o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. Era impossível que o túmulo pudesse segurá-lo. Ele é a própria vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesta noite, nós precisamos de um espelho. E através desse espelho, precisamos nos olhar. Quem somos nós, para que Deus se lembrasse de nós? Nós somos criaturas de Deus, criados à semelhança, à imagem de Deus. Podemos pensar, como é gostoso pensar, como é gostoso raciocinar, como é gostoso saber o que está acontecendo, mas nós seremos cobrados pela nossa capacidade de raciocínio, pela nossa capacidade de discernimento, pelas nossas decisões seremos cobrados, pelas nossas escolhas, pelos caminhos que tomamos na vida. Nós somos seres limitados, nós não podemos muitas coisas, nós somos frágeis, nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, limitados em sabedoria. Deus tem nos dado conhecimento, mas o nosso conhecimento não é infinito, ainda há muitas coisas que nós não sabemos. E mesmo a sabedoria que Deus nos dá, Ele escolhe a dedo as pessoas para quem Ele dá sabedoria. Limitados em poder, há momentos na nossa vida que nós nos deparamos com o impossível. E só aí nós dizemos, só Deus. Deixe-me dizer, é só Deus no impossível e é só Deus no possível também. E por último, nós somos seres, irmãos, que precisam realmente dar suas vidas nas mãos de Deus. O homem que vive sem Deus, o homem que simplesmente acha que pode viver sem Deus, das duas uma, ou ele é louco, ou ele é muito orgulhoso. Porque o homem, por mais firme que esteja, a Bíblia diz que ele não passa de erva, não passa de pó, ele vai morrer um dia. Portanto, quem somos nós nesta noite? Eu vou dizer por mim, eu sou um pecador salvo, regenerado e lavado no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo.
É isso que eu sou. Apenas um homem salvo, redimido e perdoado por Jesus Cristo. Não tenho do que me gloriar. Só tenho que temer a Deus e andar nos seus caminhos. Quem é você hoje diante dos olhos de Deus? Vamos orar?